Fala, observadores! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pós-jogo de Atlético de Madrid 1, Botafogo 0. Jogo válido pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025. Resultado que o Botafogo confirmou a sua classificação, mas passando em segundo lugar. Diante de mais nada, antes de falar um pouquinho do jogo e falar da nossa classificação, dou as boas-vindas a todos vocês aqui no canal Observatório do Botafogo. De antemão, já peço que vocês não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com seus amigos, para fazer que o nosso canal possa crescer. O objetivo aqui do Observatório não é ser somente mais um canal sobre o Botafogo, mas um canal que tem um olhar com viés crítico, construtivo, de modo que faça o nosso Botafogo ser cada vez maior, observando os pontos para que possamos ter um debate honesto e evolutivo dentro do processo de perenidade do nosso Botafogo. Então vamos lá, o Botafogo finalizou sua participação na primeira fase, jogo duro, jogo difícil contra o Atlético de Madrid, mas assim como nós temos acompanhado na Copa do Mundo de Clubes como um todo, percebemos que tem um certo nível de jogo dos times sul-americanos ou os times de algumas confederações com menor poder aquisitivo, podemos dizer assim, como a Conmebol, como a gente percebeu de alguns clubes da CONCACAF, como o Monterrey, como no caso, mas ali tem bastante recurso financeiro, como foi na questão do Al Hilal, e mais uma vez a gente observou uma possibilidade de vitória de um time sul-americano, no caso o Botafogo, mas olhando o jogo como um todo, tá, contra o Atlético de Madrid, o Botafogo não jogou mal, o Botafogo fez um jogo ok, mas um jogo insuficiente para poder vencer, no caso, um adversário europeu, que nesse contexto desta partida precisava vencer e vencer com, no mínimo, uma diferença de 3 gols. Então esse é o contexto do jogo. Então você viu um Botafogo vindo de uma vitória épica que foi contra o PSG, enfrentando um adversário que para a competição estava desesperado, precisava vencer por no mínimo 3 gols de diferença para poder se classificar. Acho que também em nenhum momento a gente viu também com aquele ímpeto de desespero ou com uma vontade, vamos falar assim, para valer, de querer fazer os 3 gols, talvez até por uma falta de condição física e também talvez de técnica, embora o Atlético de Madrid é um adversário tradicional, muito bom, com investimento muito maior do que o nosso Botafogo, mas que a gente percebeu que teve jogo. E o Botafogo começa o jogo bem. O Botafogo começa a partida mantendo a mesma estrutura do que aplicou no jogo contra o PSG, com o Alan no meio do campo, com apenas um atacante, você tendo o Arthur do lado direito, com o Igor Jesus bem centralizado fazendo o pivô e o Savarino fazendo a ligação no meio de campo, ora indo um pouquinho para a esquerda, fazendo um balanço um pouquinho para a esquerda junto com o Igor Jesus, mas o Botafogo jogou com a mesma estrutura tática contra o PSG. E os primeiros 15 minutos do Botafogo foram bons. Mas foram bons, no meu modo de ver, que o Atlético de Madrid, com seu treinador Simeone, Diego Simeone, muito experiente, muito cascudo, uma raposa felpuda, ele percebendo que o Botafogo fez com o PSG, o que ele começou a fazer no início do jogo foi dar um pouco mais de campo para o Botafogo. Então, em alguns momentos foi notório você perceber que o Atlético de Madrid jogou de maneira um pouquinho mais recuada, dando campo ao Botafogo para poder tentar sair jogar numa transição rápida, que é o modelo de jogo que ele costuma fazer contra seus principais adversários na Europa e principalmente dentro da Espanha, que eu estou falando de Real Madrid e Barcelona. Então ele foi deu nos primeiros momentos de jogo campo para o Botafogo ter espaço para poder articular, fazendo com que o Botafogo não ficasse de maneira muito retraída, e isso inclusive fez com que o Botafogo, numa jogada rápida de transição, num contragolpe, conseguiu achar bem ali o Igor Jesus e o Savarino, e chances como essas você não pode perder.
Assim, não pode perder, porque eu até entendo se eu comparar o Igor Jesus contra o PSG, que dominou uma bola recebida por Savarino, entre dois jogadores, numa situação muito mais difícil. O Savarino recebe uma bola bem na frente do marcador do Atlético de Madrid. Mas eu entendo que ele vai tirando muito para o lado esquerdo e acaba, quando ele vai finalizar para o lado direito, ele praticamente ele se denuncia para o Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, para poder fazer uma defesa sem levar muito perigo, mas era uma grande chance do Botafogo, chance essa que não poderia perder. Ao passar alguns momentos, a gente começou a perceber que o Atlético de Madrid começou a mudar um pouquinho a sua postura, começou a ocupar mais o campo do Botafogo, o Botafogo conseguindo bloquear muito bem as saídas do Atlético de Madrid. O Botafogo ainda teve mais uma segunda chance num chute mascado que quase encobriu o goleiro do Atlético de Madrid num lance no primeiro tempo. Mas o que a gente percebeu é que até o final da primeira etapa o Botafogo começou a dar alguns espaços, ou dar umas possibilidades de finalização que, por exemplo, o PSG não teve. Teve um lance, se eu estiver enganado, que foi do Julian Alves, dentro da pequena área, conseguiu finalizar com muito perigo. Ele tirou muito do canto direito do João, a bola passou com muito perigo. Então o Botafogo permitiu o Atlético de Madrid entrar demais na área. O Botafogo deu mais possibilidades de finalização, embora a gente possa entender que a defesa do Botafogo se comportou muito bem. E aí já começa um ponto para chamar a atenção, que eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu comecei a perceber que o Botafogo, fisicamente, não estava no mesmo nível que estava no jogo PSG, e é compreensível, porque o Botafogo se doou mais do que 100% daquela outra partida, e agora parece que a conta veio. Eu percebi que ao longo do primeiro tempo ficou muito claro para mim que alguns jogadores do Botafogo sentiram bastante. Marlon Freitas é um deles, Gregory também, Vitinho também é outro jogador, e sem falar no Alex Telles, que eu percebi que ele estava muito cansado, tá? Mas não justifica assim o campo que o Botafogo teve. Eu acho que o Botafogo poderia ter sido mais inteligente, eu acho que o Botafogo rifou muita bola, já principalmente da parte final do primeiro tempo. E aí entra um lance, galera, que aí é incrível como o Gregory está sempre na cena do crime, para o bem ou para o mal. Ele comete um pênalti e que, graças a Deus, ao bom Deus, na revisão do VAR se identificou que houve uma falta do atacante norueguês do Atlético de Madrid, no Jair, deslocando ele na disputa por posição na hora de um cruzamento na área, lance anterior ao momento que o Gregory dá um calço, muito valorizado pelo jogador do Atlético de Madrid, mas se não fosse esse lance, essa falta anterior, ali no primeiro tempo a vaca do Botafogo já poderia ir para o brejo com um pênalti desnecessário do Gregory. Mais uma vez, o Gregory na cena do crime e em situações que colocam o Botafogo em momentos de desconforto. Isso não foi muito bom. Termina o primeiro tempo, voltando para o segundo tempo, o Botafogo volta sem mexida, mas de maneira muito cedo, até surpreendente num primeiro momento, mas olhando o estágio físico, não sei se era o caso do Alan, o Renato Paiva faz uma substituição, substitui o Alan. Na minha cabeça só pode ter sido por cansaço, porque era um jogador que estava vindo bem, fazendo novamente boas coberturas, e coloca o Nilton, que não entrou mal. Mas me chama a atenção se a primeira opção para entrar nesse meio do campo do Botafogo, o Nilton, que é uma prata da casa, sim. Acho até um jogador que é promissor, mas é um jogador que foi rebaixado pelo Criciúma, gente. E que nas oportunidades que teve no Campeonato Carioca, não disse muito a que veio. Isso aí me chama um pouco de atenção. Acho que isso aí precisa ser melhor debatido, esse assunto. Mas olhando o segundo tempo como um todo, a gente já percebe que o Botafogo começou a dar muito campo para o Atlético de Madrid. Basicamente, o Botafogo não ameaçou no segundo tempo, com exceção de uma jogada rápida, de um cruzamento em que o Igor Jesus faz uma finalização que obriga o Oblak a fazer uma ótima defesa, e isso já indo para a parte já final do jogo. Mas o que a gente observou é que o Botafogo deu muito campo, embora controlando as ações defensivas, sim,
mas deu muito campo, deu muito mais espaço para o Atlético de Madrid do que o Botafogo teve pelo menos PSG. É óbvio que o PSG é um time muito superior do que o Atlético de Madrid, mas assim, eu não gostei dos espaços que o Botafogo cedeu na partida, o que me deixa muito claro que esses espaços foram gerados principalmente pelo desgaste físico da equipe que se provou ao longo da partida. À medida que minuto a minuto ia passando, ficava mais claro e evidente para mim que o Botafogo se demonstrou muito cansaço e o Botafogo usufruiu das 5 substituições, então basicamente o Paiva usufruiu o mesmo pacote que usou contra o PSG, então além da saída do Alan, você teve a entrada do Cuiabano no lugar do Alex Telles, que estava muito cansado. Você teve a entrada do Montoro, do Savarino. Você teve a saída do Vitinho para a entrada do Matheus Ponte. E você também teve a entrada do jogador uruguaio do Botafogo, que, desculpe ver, fugiu da cabeça agora, do Santi Rodrigues, no lugar do Arthur. Acho até que o Montoro, ao receber algumas bolas, mostrou desenvoltura, chamando a responsabilidade. Jogador promissor, que é bom a gente ficar de olho. Espero que, embora tenha pouca idade, seja um jogador que venha contribuir bastante para esse segundo semestre do Botafogo. O Santi Rodrigues também entrando, não comprometendo. Mas na reta final do jogo, e também já esperando, até pelo cenário da questão do resultado, o Atlético de Madrid foi para cima, com muito chuveirinho na área, ficou rondando muito a área do Botafogo, e aí já praticamente no apagar das luzes, até um erro defensivo do Botafogo. Esse erro defensivo, pessoal, ele nasce onde o Botafogo teve 2 possibilidades de cortar a bola e não conseguiu cortar, e aí a bola vai de um lado para o outro do Atlético de Madrid, e quando já tem um balanço, ela sai do lado esquerdo no cruzamento. Na minha opinião, o Cuiabano fora de posição, deixou o Griezmann sozinho para que ele pudesse fazer o gol do jogo e colocar o Atlético de Madrid à frente, e praticamente esse gol ter finalizou a partida com o resultado de 1-0. Gol esse que, para mim, é um defeito, não é só um gol circunstancial. Porque se você for rebobinar, principalmente no jogo PSG, e eu percebi isso em alguns outros jogos do Botafogo, principalmente também na Libertadores, tem alguns momentos defensivos que eu percebo que o Botafogo, ora com o Vitinho, ora com o Alex Telles, mas eu percebo isso também muito do lado do Vitinho, tá? É deixado sempre 2 jogadores do adversário contra um. Do lado oposto ao que a jogada está acontecendo. Então, se você for perceber o jogo do PSG, principalmente no primeiro tempo, eu percebi momentos em que o Vitinho, em momentos de cruzamento na área, estava com 2 jogadores para poder marcar. Então, há um erro de marcação do Botafogo. E esse gol do Atlético de Madrid, na minha opinião, não é uma questão só de desencaixe por causa de um jogador que não é titular nesse momento. E não é só por cansaço, mas também eu acho que na minha opinião, de erro de marcação, tá? Então, acho que é algo que o Paiva tem que rever. O Cuiabano, o lance, a câmera atrás do gol, eu acho que deixa muito claro. Na hora do cruzamento, tem 4 jogadores do Botafogo praticamente dentro da pequena área. E o Griezmann sozinho. Então, foi uma falha direta do Cuiabano. Que o Renato Paiva precisa rever essa questão. No geral, aí o jogo praticamente se define. Botafogo perde a primeira posição do grupo, já que o PSG venceu o Seattle por 2-0, coisa que a gente já esperava que ia acontecer, não precisou nem fazer muito esforço. E ficou aquela sensação que poderia ter sido mais. Primeiro que eu acho que a gente, olhando como um jogo como um todo, tá, gente, contra o Atlético de Madrid, novamente, eu acho que o Jair e o Alexander Barbosa fizeram uma boa partida, tá? Vou até começar a recapitular. Acho que o John não teve culpa no gol. A única observação que eu faço do John é que eu acho que ele precisa sair melhor quando tem cruzamentos na área. Eu acho que tem momentos ali que ele pode encaixar a bola e ele, não sei por que, ele opta por socar a bola
por disputar uma bola, mas eu entendo que, até pelo tamanho que ele tem, ele pode fazer melhor nessas saídas de bola do Botafogo. Acho que ele não precisa sair dividindo todos, ele tem condição de fazer um encaixe melhor nas saídas de bola do Botafogo, mas não teve culpa no gol, não comprometeu. Vitinho, ligeiramente cansado e não conseguiu dar nenhum apoio ofensivo nas saídas do Botafogo, se limitou a defender. A dupla de zaga do Botafogo, entendo que se comportou muito bem, Jair foi muito bem, com exceção de um lance do Griezmann que ele tentou cortar e praticamente ele dominou a bola pro Griezmann para fazer uma jogada, que ele conseguiu, que o Griezmann finalizou para fora. Barbosa, novamente, muito bem no jogo, mas tem momentos que eu acho que dá uma desligada na cabeça dele, cara, que ele chega com um excesso de vontade em alguns momentos, que é totalmente desnecessário, e flertou por tomar um cartão amarelo. Alex Telles jogou o que pôde, mas ficou de forma literal muito claro que ele estava muito cansado. O Gales acabou muito cedo ainda no primeiro tempo, não pôde contribuir. Acho que Gregory e Marlon Freitas fizeram uma partida ok, mas também muito desgastados. E na questão do Gregory, novamente na cena do crime, vacilou na hora do pênalti. Ainda bem que o pênalti foi desmarcado e desnecessariamente tomou um cartão amarelo. No último lance do jogo, falta pro Botafogo, cara. Pra que o cara vai querer bater falta, querer fazer cera sabendo que tem um cartão amarelo? Acho que também é algo que precisa ser revisto. Alô, área de psicologia do Botafogo. Precisa conversar com esse rapaz, porque ele tá sempre na cena do crime. E às vezes também, assim como o Barbosa, acho que ele sobe um tom em alguns momentos que não é necessário, tá? Então, Gregory, para mim, vacilou demais. Savarino fez uma partida muito ruim, muito abaixo, além de ter perdido um gol, na minha opinião, que ele poderia ter feito melhor. Arthur também não contribuiu muito, muita luta, mas não contribuiu com nenhuma jogada ofensiva. O Alan, mais uma vez um leão em campo, mas nitidamente demonstrou cansaço também, na minha opinião. E o Hugo Jesus, dessa vez, mais uma vez, ele é um sistema ofensivo. O que esse cara corre, se ele se dedica, vai ser uma pena ele ter ir embora do Botafogo. Jogadoraço, joga demais. Mas o Simeone conseguiu muito bem encaixotar ele. Viu bem o jogo contra o PSG, entendeu como é que ele funciona e conseguiu neutralizar na maior parte do tempo as ações do Igor Jesus, praticamente deixando ele fora de ação. Mas viu que no momento que piscou, quase que o Igor Jesus faz o gol, né? Mateu Ponte entrou, acho, muito disperso. Ele consegue acertar e errar no mesmo lance. Cuiabano falhou no gol. Errou alguns passes. Não entrou bem o Cuiabano. O Montoro entrou bem. Personalidade, dominando a bola, indo para cima, cadenciando o jogo na hora que era para cadenciar. O Santi Rodrigues, não tanto como o Montoro, mas também com inteligência, sobre prender a bola, conduzir, segurar a posse de bola. O Newton não comprometeu, mas também não agregou muita coisa. Achei até que com a entrada dele deu mais espaço. Que aí foi o momento que o Atlético de Madrid praticamente foi para cima, mas eu entendo que ele por si só não comprometeu assim. E o Renato Paiva como um todo, eu acho que ele apostou no que ele fez contra o PSG, mas eu acho que faltou um pouquinho de leitura, sabendo que talvez a mesma dosagem de remédio não funciona em situações diferentes. Eu acho que era previsível que o Igor Jesus seria mais marcado e seria previsível também que o Atlético de Madrid não seria tão intenso como o PSG é, então o Botafogo teria mais espaço. Eu acho que defensivamente ele soube novamente armar bem o Botafogo, mas eu acho que falta um pouco de repertório técnico ao nosso treinador e ao nosso elenco como um todo, tá? Vamos ver, a depender do adversário, o Botafogo não vai poder ficar jogando de maneira mais retraída. Não que tenha sido 100% retraída, tá? Mas o Botafogo, por mais que eu acho que tem um elenco desequilibrado, um elenco que vai requerer reforço até por conta da saída do Igor Jesus, o Botafogo pode oferecer condição melhor. E eu acho que o jogo de hoje, o Botafogo poderia ter um pouquinho mais de repertório. Faltou repertório técnico do Botafogo.
O Botafogo não tinha necessidade, por mais que poderia perder até por 2 gols, o Botafogo poderia ter jogado mais bola, principalmente na primeira parte do jogo, tá? Sabido que tá com o resultado na mão, mas eu acho que faltou um pouco mais de repertório do nosso treinador, tá? Então, como um todo, o jogo eu acho que ficou uma situação frustrante. Eu acho que o Botafogo jogou bem melhor do que jogou contra o Seattle, tá? Mas considerando o contexto do jogo, confesso que fiquei bem chateado com o resultado do Botafogo do hoje, que é um resultado, considerando a discrepância financeira, lembrando que o Atlético de Madrid é um time que é recheado de jogadores de seleção, mas é um time que, na minha opinião, não tem nada demais. Talvez se o contexto de jogo fosse outro, o Botafogo precisando de um resultado, um jogo mata-mata, ou um outro contexto, talvez o Botafogo teria um jogo mais franco, e a gente não veria um Botafogo tão retraído como a gente viu na partida de hoje. Mas fiquei um pouco frustrado. Foi um pecado o Botafogo tomar o gol no final do jogo, mas se a gente for bem honesto, pelas chances que foram criadas mais nítidas, o Atlético de Madrid teve chance com aquele atacante, me fugiu o nome, o atacante norueguês. Teve um lance que o cara cabeceou na pequena área no segundo tempo, praticamente sozinho, cabeceou para fora. O Griezmann teve uma jogada de letra que jogou para fora. Teve aquele lance do Julian Alves no primeiro tempo, jogou para fora e até saiu o gol. Então, se tivesse que ter algum vencedor na partida, entendo que tinha que ser o Atlético de Madrid mesmo, embora se o Botafogo também conseguisse vencer, teve as 2 chances para isso, tanto do Saverin como do David Jesus, também não seria nenhum problema. Mas eu acho que o Botafogo poderia ter sido melhor, saiu um pouquinho frustrado, sim, com a derrota de hoje, tá? Agora, falando do contexto do grupo como um todo, pô, felicidade total. O Botafogo se classifica em segundo, poderia ter se classificado em primeiro. O Botafogo fez história num grupo muito difícil. O Botafogo jogou com o time da casa, que é o Seattle Sounders. O Botafogo venceu o melhor time do mundo da atualidade, que é o PSG, fazendo um jogo incrível. E fez um bom jogo contra o Atlético de Madrid, mas um jogo insuficiente para poder vencer, por sua própria incompetência. Então, o saldo foi muito positivo. O Botafogo faz 6 pontos de 9, faz uma campanha excelente. Jogou de igual para igual com seus adversários, jogou assim totalmente fora da expectativa como o PSG, um grande jogo do Botafogo. Isso foi excelente para a marca Botafogo, que nos últimos anos só recupera o seu prestígio, o seu renome e vai ao encontro com a sua história. E que muito orgulha o seu torcedor. Então, o torcedor do Botafogo acho que tem que ficar muito feliz com essa campanha dessa primeira fase da Copa do Mundo. Era um grupo dificílimo. Mesmo que o PSG não fosse campeão da Champions League desse ano, por ter 2 europeus e 2 europeus de nível, porque o Atlético de Madrid, querendo ou não, é um clube muito competitivo. É bom lembrar que na Champions League desse ano, ele saiu para o Real Madrid nos pênaltis e jogando melhor no jogo da volta. Então não é um time qualquer, e o Botafogo conseguiu passar. Então, de todos os brasileiros, o Botafogo tinha a tarefa mais indigesta, e o Botafogo se provou, buscou e, surpreendentemente, conseguiu se classificar num grupo terrível, fazendo história. E a partir de agora, quem pode ser seus adversários? Pode ser o Palmeiras, pode ser o Inter Miami, pode ser o Al Ahly, ou pode ser também o Porto. Um grupo totalmente definido, que daqui a pouco vai começar as partidas. Talvez a projeção, se a gente for fazer, talvez seja o Palmeiras. Eu falo para vocês que eu prefiro pegar um adversário que não seja brasileiro. E a questão é muito simples, porque adversário brasileiro a gente já enfrenta aqui, no Brasileiro, na Copa do Brasil ou na Libertadores, principalmente na Libertadores, que é um torneio que está sendo dominado pelo Brasil nos últimos anos, principalmente pela capacidade financeira e pela incapacidade financeira que os demais países não conseguem acompanhar ao Brasil nesse momento. Então, eu prefiro que a rivalidade fica no nível local mesmo, e prefiro enfrentar adversários de outros continentes, mas se tiver de vir, eu acho que o Botafogo tem que pegar, enfrentar. A minha projeção é que talvez, olhando agora o contexto, é umas quartas de final para o nosso clube.
que talvez possa o Botafogo estar enfrentando, talvez pelo meio do caminho, um Bayern de Munique aí da vida, que vai ser muito difícil, mas o Boca mostrou que, assim, com aplicação, com dedicação, pode acontecer o resultado, ou melhor dizendo, o Botafogo próprio mostrou ao vencer o PSG, então nada é impossível, gente. É futebol, tudo pode acontecer. A ver o que o Botafogo vai estar afim de se provar e querer chocar novamente o mundo. Próximo jogo vai ser no sábado, 1h da tarde. Jogo, se estiver enganado, vai ser na Filadélfia. Então o Botafogo faz uma viagem de mais ou menos de 4 a 5 horas. Não terá mais jogos na costa oeste dos Estados Unidos, agora vão se concentrar tudo na costa leste. Então, talvez são locais mais acessíveis para brasileiros, mas é lógico, é bom lembrar que, até visto que a torcida do Botafogo fez, até de outros clubes também, é incrível a mobilização do brasileiro nos Estados Unidos, considerando que é um país que necessita visto para entrar, que não é barato. Então, já limita muitas pessoas que gostariam de ir, que já é uma passagem que não é tão acessível assim, mas limita ainda mais a necessidade de você tirar um visto e você acompanhar seu time em solo americano. Então, eu acho que a torcida do Botafogo tem que ficar feliz pela classificação, tem que ponderar o resultado. Acho que o Botafogo agora precisa mostrar uma versão jogando de maneira mais propositiva, assim como joga no Newton Santos, que vem fazendo bons jogos, como foi na Libertadores, como foi o jogo contra o Internacional pelo Brasileiro, em certo ponto também contra o Ceará na partida de despedida. Então eu espero que, independente do resultado, eu quero ver agora o Botafogo com um repertório um pouquinho diferente do que foi aplicado nessa fase de grupos, mas entendendo que tinha um contexto muito claro contra os dois europeus, que eram times com um poder de fogo e de periculosidade maior. Mas vamos torcer para o nosso Botafogo, vamos continuar apoiando, para que o Botafogo continue fazendo história, vencendo seus jogos, se classificando, avançando até onde for possível, pois o céu é o limite. E ninguém morre de véspera. Com humildade, com sabedoria, com dedicação, reconhecendo suas limitações e potencializando suas valências, o Botafogo pode chegar longe. E se o Botafogo conseguir avançar, passar das oitavas, chegar nas quartas, quem sabe uma semifinal, vai ser incrível para um clube que já era dado por boa parte da imprensa como provável eliminado na primeira fase. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse pós-jogo. Novamente faço o convite para vocês se inscreverem no canal, compartilharem com seus amigos, comentário. Quero ouvir a sua opinião sobre o jogo. Vou adorar ler. A ideia é que a gente fazer um debate, a gente conversar um pouquinho e fazendo com que o nosso espaço continue crescendo, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.